Muito bem, querido aluno, estamos de volta com a nossa aula para o concurso do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. E hoje nós iremos dar continuidade ao estudo da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Iremos continuar com a aula de número 4, certo? Mas antes de dar continuidade, nós queremos pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que você possa estar se inscrevendo, ativando o sininho da notificação e também comentando, deixando sua curtida e compartilhando com amigo. Em breve, nós teremos aí o simulado de legislação específica para o concurso do Tribunal de Contas de Alagoas. Nós iremos abordar essas legislações do tópico de legislação específica do edital. Iremos trazer aí várias questões inéditas e comentadas. Então, vá assistindo às nossas aulas, se inscrevendo, que em breve nós iremos lançar, certo? Iremos continuar aqui com a nossa aula 4, hoje a partir do artigo 17 da Lei Orgânica, que vai tratar aqui das decisões em processo de prestação ou tomada de contas. Então, na última aula nós falamos sobre a prestação, tomada de contas, sobre os procedimentos acerca da prestação e da tomada de contas, e hoje nós iremos falar especificamente sobre as decisões, tá certo? Então, o artigo 17 vai dizer que a decisão em processo de prestação e tomada de contas pode ser preliminar ou definitiva, tá certo? Pode ser preliminar ou pode ser decisão definitiva. Então, o que são decisão preliminar e decisão definitiva? Então, os parágrafos 1º e 2º vai trazer os conceitos desses tipos de decisões. O parágrafo 1º vai dizer que preliminar é a decisão pela qual o relator ou o tribunal, antes de pronunciar-se quanto ao mérito das contas, resolve sobrestar o julgamento, ordenar a citação ou a audiência dos responsáveis, ou ainda determinar outras diligências, certo? Então, decisão preliminar, ela vai ter essa característica, vai ser quando o relator ou o tribunal, nesse caso o plenário do tribunal, ele vai tratar aqui sobre, em vez de já decidir definitivamente, ele vai sobrestar o julgamento, vai ordenar a citação, que a comunicação, é um ato de comunicar a pessoa que vai ter as suas contas analisadas e julgadas. Então, ele vai citar aquela determinada pessoa ou determinada empresa que vai ter, o órgão, que vai ter suas contas analisadas e julgadas. Então, vai citar, vai dar ciência àquela empresa, àquele órgão, ou até mesmo ele vai marcar uma audiência, ou determinar diligências. Então, essas três características, elas fazem parte da decisão preliminar, certo? Já a decisão definitiva, o parágrafo 2º vai dizer que é a decisão pela qual o tribunal julga as contas regulares com ressalva ou irregulares, certo? Então, não tem mais nenhum procedimento a ser feito para serem julgadas. Então, as são julgadas definitivamente. Então, a diferença básica entre preliminar e definitiva é que na preliminar vão ser feitos alguns procedimentos antes da decisão, como nós vimos aqui, diligências, citações, audiências, e na definitiva não são feitos nenhum procedimentos, mas as contas são julgadas de forma definitiva, ok? Então, essa é a diferença entre preliminar e definitiva. Agora, seguindo o artigo 18, vai dizer, verificada a irregularidade nas contas, o tribunal, aí fala dos procedimentos que o tribunal vai realizar, vai tomar a partir da verificação de irregularidades. Então, verificada a irregularidade, o tribunal, primeiro, definirá a responsabilidade individual ou solidária pelo ato impugnado. Então, ele vai dizer, a partir da verificação de irregularidade, de quem é a responsabilidade por aquelas irregularidades. E
qual é a forma da irregularidade, se é aliás, a forma da responsabilidade, se é uma responsabilidade individual ou se é uma responsabilidade solidária. Lembrando que solidária aqui, ela tem o contexto, tem um significado de todos responderem de forma igual, certo? Ou todos serem responsabilizados de forma igual. Então, quando eu digo responsabilidade solidária, eu estou afirmando que a responsabilidade vai ser igualmente para todos aqueles envolvidos naquelas contas, certo? Agora, em segundo lugar, se houver débito, né, ou seja, se houver dívida, ordenará a citação do responsável para, no prazo estabelecido no regimento interno, apresentar defesa ou recolher a quantia devida. Então, havendo débito, vai, nesse caso aqui, ordenar a citação, vai comunicar a pessoa que está devendo, ao órgão que está devendo, para tomar duas posições, ou pagar a dívida, quitar a dívida, ou então apresentar sua defesa. Claro, caso ele ache que não esteja devendo, ele vai dizer, não estou devendo, isso aí está errado, é uma informação inverídica, e aí vai tentar se defender, certo? O inciso terceiro vai dizer que adotará outras medidas cabíveis, certo? De acordo com o regimento interno. O parágrafo primeiro diz que o responsável cuja defesa for rejeitada pelo tribunal será cientificado para que, em novo e improrrogável prazo, estabelecido no regimento interno, recolher a importância devida. Então, aquele que tiver a defesa rejeitada, estiver em dívida e tiver a defesa rejeitada, vai ser cientificado para que no novo prazo ele possa ali estar quitando a dívida. Lembrando que esse prazo ele é improrrogável, certo? Seguindo o parágrafo 2º do artigo 18, diz que reconhecida pelo tribunal a inexistência de má-fé, o pagamento tempestivo do débito atualizado monetariamente sanará o processo, se não houver sido observada outra irregularidade nas contas. O que é essa expressão aqui, sanará o processo, sanar o processo? Nesse caso aqui, é quando é observado determinada dívida e dentro do prazo, né, e sem a existência de má-fé, né, sem, vamos supor que a pessoa, o órgão, né, ele passou a dever, né, a administração e, nesse caso, ele não observou que realmente ele tinha aquela determinada dívida, certo? Ou por alguma irregularidade, aliás, por alguma falha no sistema, ele não observou que tinha aquela determinada dívida. Então, não há má-fé, não há má intenção do órgão de ter feito aquela dívida. Então, dentro do prazo, ele vai lá e paga, ele quita aquela dívida. Então, aquele processo de abertura de prestação de contas ou tomada de contas, ele vai ser resolvido, ele vai ser finalizado, porque foi paga, foi quitada a dívida. Então, quando diz que vai sanar o processo, significa que o processo vai terminar, certo? Agora, o parágrafo 3º diz que o responsável que não atender à citação expedida pelo tribunal será considerado rével. Rével aí é um termo do direito, né, processual, que é aquele que não se manifestou, não compareceu para manifestar a sua defesa. Então, ele automaticamente está mostrando que ele fez aquilo, ele praticou aquilo, ou ele praticou aquela irregularidade quando da prestação de suas contas, certo? Então, o importante de comparecer diante de um prazo, diante de uma citação para apresentar a sua defesa, é porque mostra que a pessoa não praticou determinada irregularidade, certo? Mas quando ele não comparece, né, ele, além de ser considerado rével, ele é considerado a pessoa que está dizendo, olha, eu fiz isso, né, eu pratiquei determinada irregularidade. Então, isso não é uma imagem boa que fica da pessoa como um rével, certo? Então, seguindo, né, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo. O parágrafo 4º diz que, ao exercer a fiscalização,
configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade que resulte de dano ao erário, o tribunal ordenará desde logo a conversão do processo em tomada de conta. Então, quando o tribunal, nós sabemos que uma das competências do TCE de Alagoas é fiscalizar, né, os procedimentos, as atividades em relação a que tenham como objeto a utilização de bens, de valores, de dinheiro público, né, que mexam com erário, né? Então, nesse caso, quando ele está fiscalizando e observa que determinada irregularidade, determinado processo dentro da administração pública trata de desfalque, de desvio de bens e valores públicos, ele já vai converter, né, aquela fiscalização em um processo de tomada de conta. Então, isso é até uma medida preventiva, né, uma medida de urgência que o tribunal ele adota para tentar ali já não deixar escapar aquela irregularidade e que pode ser um futuro prejuízo até maior, né, para o Estado, certo? Então, isso é uma medida de conversão do processo em tomada de conta. Ele pega o processo administrativo, né, disciplinar e transforma em tomadas de contas, certo? Artigo 19 diz que o tribunal julgará as prestações ou tomadas de contas dentro dos prazos definidos no seu regimento interno. Que aí a gente tem que ver lá no regimento quais são esses prazos. O artigo 20 vai dizer que ao julgar as contas, o tribunal decidirá se estão regulares com ressalva ou irregulares. Então, grave aqui agora, a partir da leitura desse artigo 20, guarde aqui os 3 tipos de contas que são vistos, né, são definidos, esses 3 tipos pelo TCE de Alagoas, certo? Primeiro vai ser as contas regulares, segundo, as regulares com ressalvas e terceiro, as irregulares. Grave bem esses 3 tipos de contas, porque elas podem ser, sim, questão de objeto de prova, certo? Questão de prova. Então, grave direitinho a definição de cada um. O artigo 21, né, da Lei Orgânica é quem vai trazer aqui a definição de cada um desses tipos de contas. Primeiro, o artigo 1º vai trazer a respeito das contas regulares. Vai dizer que as regulares vão ser aquelas que, quando expressadas de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade dos atos de gestão do responsável. Então, é regular aquela que vai demonstrar de forma clara, de forma objetiva, sem nenhuma complexidade, nenhuma obscuridade, né, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão, certo? Agora, o inciso 2º vai tratar das contas regulares com ressalva. As contas regulares com ressalva vão ser aquelas que, quando evidenciarem, né, impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não lhe resulte dano ao erário, certo? Então, existe uma irregularidade, certo? Existe uma impropriedade de qualquer natureza, mas aquela impropriedade, ela não resulta dano ao erário, dano aos cofres públicos, certo? Então, ela é regular, mas ela é regular com ressalva, né? Digamos que ela está em observação, certo? Já as contas irregulares, né, vão ser aquelas, então temos vários casos aqui, né? Aquelas quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências. Aí, letra A, grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial. Então, gravem aí essa expressão, né, essa característica. Grave infração à norma legal, seja uma dessas características que nós temos aqui, certo? Em segundo lugar, dano ao erário, veja que é o oposto dessa segunda, que apesar de existir alguma falta, alguma impropriedade, não há dano ao erário, já que
a dano ao erário decorrente de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico. Nós já vimos o que são esses três tipos de ato nas aulas anteriores, certo? Letra C, desfalque, desvio de dinheiros, bens e valores públicos, certo? Agora, para ficar mais fácil, né, para a gente decorar mais fácil, eu coloquei aqui nesse quadrinho, né, das contas. Então, temos os tipos de contas, que vai ser regulares com ressalva, e irregulares. As regulares, elas vão tratar de exatidão, legalidade, legitimidade. As regulares com ressalva vai ter impropriedades sem dano ao erário. Já aqui, nas irregulares, vai ter grave infração com dano ao erário e desfalque ou desvio, certo? Então veja que assim fica bem fácil de você decorar a diferença entre cada conta, certo? Seguindo, nós vamos ter aqui o parágrafo primeiro, que vai tratar do tribunal, né? Que o tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo anterior de prestação ou tomadas de contas. Então, vai ser irregular aquela conta que, mesmo não tendo nenhuma irregularidade que resultou dano ao erário, mas teve reincidência no descumprimento de determinação, então também vai ser contada como irregular, certo? Parágrafo 2º, diz que nas hipóteses do inciso 3º, que são as contas irregulares, alíneas A, B e C deste artigo, o tribunal, ao julgar irregulares as contas, fixará, mais uma vez aqui, gente, a responsabilidade solidária, certo? Responsabilidade de todos os envolvidos. Se for o caso, letra A, do agente público que praticou o ato irregular. E letra B, do terceiro que, como contratante ou parte interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado, tá certo? Então observem essas classificações, essas regras aí a respeito da responsabilidade solidária. Então, o artigo 22 vai tratar da quitação plena das contas regulares, né? Vai dizer que o tribunal, quando julgar as contas regulares, o tribunal dará quitação plena ao responsável. Então, quando o tribunal identificar que as contas são regulares, ele vai quitar de forma plena e não vai ter mais nenhuma necessidade de análise, certo? Já o artigo 23 vai tratar das contas regulares, com ressalva, quitação das contas regulares com ressalva. A diferença básica entre a conta regular e a conta regular com ressalva é que quando o tribunal der a quitação, ele vai dar uma quitação com uma recomendação. Então ele vai dizer aqui que a pessoa responsável, o órgão responsável, ele deve adotar as medidas necessárias à correção das irregularidades ou omissões, tá certo? Então essa é a diferença básica entre a quitação de contas regulares e das regulares com ressalva. Nas regulares não tem recomendação e nas regulares com ressalva tem quitação, mas com a recomendação de adoção de medidas de ajustes, né, de retirada das irregularidades. Seguindo agora a respeito da quitação das contas irregulares, o artigo 24 vai dizer que quando julgar as contas regulares, havendo débito, o tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos juros de mora devidos, podendo ainda aplicar-lhe a multa prevista no artigo 45 desta lei, sendo o instrumento da decisão considerado título executivo para fundamentar a respectiva decisão, aliás, a respectiva ação. Então, havendo débito, ele vai condenar o responsável ao pagamento da quitação daquela dívida com correção de juros, aliás, com juros de mora e correção monetária, e ainda podendo aplicar a multa prevista no artigo 45. Lembrando que essa decisão, né,
ela vai servir aqui como título executivo, ou seja, a pessoa de quem o órgão está devendo, né, vai poder executar aquela dívida, né, porque vai servir de título executivo. Então, ela pode entrar, né, em juízo e pedir a execução, que a justiça determina a execução daquele título executivo, certo? Seguindo, nós temos o parágrafo único dizendo que não havendo débito, veja que são duas hipóteses, né, havendo débito e não havendo débito. Então, havendo débito, acontece isso que eu acabei de falar, e não havendo débito, mas comprovada qualquer das suas ocorrências previstas nas alíneas A, B e C, do inciso 3º do artigo 21, o tribunal poderá aplicar ao responsável a multa prevista no inciso 1º do artigo 50 desta lei, certo? Então, essas são as diferenças entre havendo débito ou não havendo débito nas contas irregulares. Agora, falando sobre essa questão, né? Só para deixar mais prático, mais fixado, vamos ter que, com débito, a dívida ela vai ser acrescida de juros de mora, podendo ser aplicada a multa do artigo 45, e sem débito, a multa vai ser aplicada apenas a multa do artigo 50, inciso 1º, certo? Então, essa é a diferença do julgamento das contas irregulares, com débito e sem débito. Agora, seguindo, falando agora sobre a execução no artigo 25. O artigo 25 vai dizer que a citação, a comunicação de diligência ou a notificação facião. Aí temos aqui as formas de notificação. Nesse caso aí, a execução relacionada à execução do processo de tomada de contas ou prestação de contas. Então, a citação, a comunicação de diligência e a notificação, aqui são 3 tipos de atos de comunicação em determinado processo, nesse caso, processo de tomada de contas, certo? Então, citação vai ser o momento em que se dá ciência de que a pessoa está sendo julgada pelo Tribunal de Contas, né? Comunicação de diligência é comunicar que vai ser feito, por exemplo, determinada fiscalização, né? Apuração de dados, documentos, visitas, né? Inspeções. Então, isso são exemplos de diligências. E aqui, notificação, que são avisos, né? São intimações, por exemplo, no caso do âmbito judiciário, a gente chama isso de intimação. E aqui, avisos, né? Que são dados para, por exemplo, comparecer a determinada audiência, ok? Então, são notificações. Então, esses 3 tipos são feitos das formas que nós vamos ver aqui. O inciso primeiro vai dizer que, mediante ciência ao responsável ou ao interessado, na forma estabelecida no regimento interno, certo? Então, nesse caso aqui, pessoalmente, né? Em outras palavras, ele está dizendo aqui que vai ser feita pessoalmente. Por isso que eu coloquei aqui entre parênteses. Pode ser feita pelo correio, né? Mediante carta registrada com aviso de recebimento, né? Então, quando se envia aquela notificação para o correio, aquela citação para o correio, e ali se notifica, né? O carteiro vai lá na casa da pessoa. Então, existe, quando diz assim, aviso de recebimento, um papelzinho que tem no verso da carta em que a pessoa assina que recebeu aquela carta. Aquele papelzinho, ele volta, né, para o órgão que emitiu a carta. Então, quando chega de volta, o tribunal já sabe que aquela pessoa foi citada, por exemplo, para comparecer ao processo. Muito bem. Por edital, né, que é publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas, quando o seu destinatário não for localizado. Veja que a citação por edital, né, ou a comunicação por edital, ela é feita quando esses 2 primeiros casos não tiveram êxito, né? Por exemplo, no caso do correio, não se identificou a casa, o endereço é indeterminado, não sabe, aquela pessoa não mora mais ali, etc. Só sumiu, por exemplo, né? Uma empresa, né? Digamos assim. Então, vai ter que ser feita por edital,
no Diário Oficial para mostrar que aquela pessoa ela foi citada. É uma citação presumida, digamos assim. Então, são essas três formas de citação, comunicação e notificação. Grave bem para não errar na prova, certo? Agora, parágrafo único vai dizer que a rejeição dos fundamentos da defesa ou das razões de justificativa será comunicada ao responsável ou interessado na forma prevista neste artigo. Seguindo, nós temos que a decisão, no artigo 26, definitiva, será formalizada nos termos estabelecidos no regimento interno, cuja publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas constituirá, aí no caso de contas regulares, certificado de quitação plena. Então vai receber ali certificado de quitação plena, que a pessoa não deve nada mais ao Tribunal de Contas, né? No caso de contas regulares com ressalva, certificado de quitação observados os termos do artigo 3, ou seja, certificado de quitação com as recomendações devidas para aquele caso, aquela situação. E no caso terceiro, no inciso terceiro, no caso de contas regulares, vai ter a obrigação de o responsável, no prazo do regimento interno, comprovar para o tribunal que recolher aos cofres públicos a quantia correspondente ao débito que tiver sido imputado, certo? E na letra B, fundamento para que a autoridade competente proceda à efetivação das sanções. Então, julgamento de conta irregular, não há quitação plena, nem quitação plena com recomendação, mas há ali, nesse caso, aplicação de multa, aplicação de sanções previstas no artigo 46 e 48, que vai ser objeto das aulas posteriores, certo? Então, essa expressão do artigo 27 é basicamente aquilo que a gente viu agora há pouco. Eu acabei de falar que, uma vez dada a determinação para julgar das contas pelo tribunal, e aplicada determinada multa, determinado valor, aquilo vai servir como título executivo. Então, a pessoa pode entrar, no caso, na justiça e pedir que ordene a execução de determinada dívida, certo? É por isso que diz que torna a dívida líquida e certa, ou seja, líquida porque existe o valor e certa porque é determinada e pode ser provada por meio de títulos, certo? Por meio de documentos que aquela dívida realmente existe, certo? Então, por isso que é uma dívida certa. Então, nesse caso, além disso, ela tem eficácia de título executivo, ou seja, ela pode ser executada. Isso significa que, com base na decisão do Tribunal de Contas, a pessoa, que foi, que o credor, digamos assim, ele vai poder pegar aquele título e executar, pedir que a justiça determine a sua execução. Ou seja, ordene, ao devedor, que ele pague por meio da justiça, que ele pague aquela determinada dívida, certo? Então, isso é dívida líquida e certa e eficácia de título executivo, Lembrando que ele cita aqui, nos termos da linha B, inciso 3º, artigo 26, e na lei, desta lei e do parágrafo 4º do artigo 97 da Constituição do Estado. O artigo 28 diz que o responsável será notificado para, no prazo estabelecido no regimento interno, efetuar e comprovar o recolhimento da dívida, certo? O parágrafo único vai dizer que a notificação será feita na forma prevista no artigo 25 desta lei, que foi que a gente viu agora há pouco, aquelas três formas, certo? Primeiro, pessoalmente. Segundo, pelo correio. Terceiro, caso não podendo nenhuma das duas situações, por edital. Seguindo, vamos ter o artigo 29, que vai dizer que em qualquer fase do processo, o tribunal poderá autorizar o recolhimento parcelado da importância devida. Veja que isso aqui é uma maneira de facilitar até para aquele órgão, aquela empresa, aquela pessoa que está devendo aos cofres públicos, parcelar, para também não ficar tão exorbitante, tão pesado, até porque quando se aplica determinada dívida, quando se apura determinada dívida, vai com juros, correções monetárias. Então, o valor, às vezes, fica um valor exorbitante, certo? E a pessoa não tem condições para pagar.
Então, nesse caso, o tribunal já pode autorizar, desde o início do processo, já autorizar ali o parcelamento para o pagamento da dívida, certo? O artigo 30 vai dizer que, comprovado o recolhimento integral, o tribunal expedirá a quitação de débito ou da multa. Então, pagou-se, né, a dívida na sua integralidade, então vai ser expedido quitação do débito ou da multa. O artigo 31 vai dizer que, expirado o prazo a que se refere o caput do artigo 28 desta lei, sem manifestação do responsável, o tribunal poderá, ou seja, se no prazo determinado, né, não houve manifestação do responsável, aí o tribunal vai determinar essas medidas aqui que temos aqui embaixo. Em primeiro lugar, vai determinar desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, né, salários ou proventos do responsável. Então, se o responsável, depois de julgadas as contas, determinado pelo tribunal, se o responsável não procurou pagar a dívida, o tribunal tem o poder de interferir no salário, no vencimento. E aí é onde fica realmente complicado para o servidor, porque aí ele vai começar a sofrer diminuição do seu salário, certo? Então, é importante observar essa questão, né? É claro que existem limitações, né? Existe um valor que pode ser descontado, não podendo ser descontado o valor integral do salário, porque aí é uma violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, em que o trabalhador, primeiro que o trabalhador ele é digno, né, do seu salário, e segundo lugar, o salário, né, é caráter alimentar e ele não pode deixar de sobreviver, né? O salário serve para a sua subsistência. Então, sem um salário, ele não vai poder sobreviver, não vai poder comer, nem viver, né? Então, para isso, limitada aquele desconto no salário é limitado, não pode ser do salário integral, por exemplo. Se o segundo determinar a cobrança judicial da dívida, certo? Então, é quando se entra na justiça e cobra aquela dívida de forma judicial, e aí pode ver também a questão de penhorar bens que a pessoa tem para garantir o pagamento daquela dívida. O artigo 32 vai dizer que a decisão terminativa, acompanhada de seus fundamentos, será publicada no Diário Oficial do Estado, certo? O 33 diz que os prazos referidos nesta lei contam-se da data. Aí preste bem atenção, esse artigo 33 é um artigo importantíssimo porque trata somente de prazos, certo? E mais importante ainda é que tratam do momento da contagem dos prazos. Então, os prazos referidos nesta lei contam-se da data aí, do recebimento pelo responsável ou interessado, da citação ou da comunicação de audiência, certo? Da comunicação de rejeição dos fundamentos, defesa das razões justificativa, da comunicação de diligência da notificação, certo? Então, essas 4 situações aqui vão contar do recebimento pelo responsável ou interessado. Então, prazo para a contagem do prazo de citação ou comunicação. Então, do momento em que o responsável recebeu a citação, comunicação, que recebeu a comunicação de rejeição dos fundamentos, que recebeu a comunicação de diligência ou que recebeu a notificação. Então, conta-se o prazo a partir do momento em que o responsável ou interessado recebeu uma dessas 4, um desses 4 atos de comunicação, né, ou atos comunicativos do processo de tomada de contas. Segundo lugar, da publicação de edital no Diário Oficial do Estado, quando nos casos indicados no inciso anterior, o responsável interessado não for localizado. Então, nenhum desses casos aqui vai contar da publicação no Diário Oficial, certo? Não foi localizado, não teve nenhum... nesses casos aqui, o responsável não foi localizado, vai contar da publicação, certo? E não do recebimento, mas da publicação no edital, no Diário Oficial do Estado.
E em terceiro lugar, nos demais casos, salvo disposição legal expressa em contrário, da publicação da decisão no Diário Oficial do Estado. Cuidado para não confundir esse último com esse daqui, certo? Que ambos tratam do Diário Oficial, ok? Então nós terminamos aqui agora a nossa aula número 4, tratando sobre a questão da tomada e das decisões de contas regulares, irregulares e regulares com ressalva. Então, aguardo você agora na próxima aula. Até lá!